Amados, vamos abrir as nossas Bíblias, carta de Paulo à igreja de Filipe, Filipenses, capítulo 4. Vamos a partir do verso 4, queridos. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Permitam-me repetir, queridos. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram em mim, e o Deus de paz estará com vocês. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Amém, queridos? Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, fala conosco nessa noite, que o Senhor esteja aqui no nosso meio, falando a cada coração, face a face, individualmente, tocando dentro de nós e produzindo em nós a Tua boa obra. Nós precisamos da ação do Teu Espírito, porque sem Ti nada podemos fazer. Alegra cada um de nós pela Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amados, esse é um trecho muito lindo das Escrituras, né? E logo no primeiro verso nós lemos o apóstolo Paulo dando um conselho mais do que importante para a igreja de Filipe e para nós. Alegrem-se, e ele repete, alegrem-se, e repete, alegrem-se. E a nossa vida realmente precisa de alegria, né? Precisa de felicidade, porque passar os anos e décadas aqui se arrastando em meio à tristeza, esse não é uma vontade de Deus para nenhum de nós. E nem nós desejamos isso, nós desejamos viver em felicidade, em alegria. Então a felicidade é um desejo básico do ser humano, né? Todo ser humano tem esse anseio, é um anseio absolutamente natural. E, por ser um anseio, é uma busca comum de todos. Todos buscam, de alguma forma, ter um mínimo de felicidade e aumentar cada vez mais felicidade no coração. Mas o que seria felicidade? O que a felicidade mais profunda viria a ser, né? Será que é uma paz que a pessoa sente? Nossa, eu estou sentindo uma paz tão grande. Essa é a alegria? Ou a alegria seria aquela vibração, né? Da pessoa pulando, da pessoa cantando? Será que é algo que nos acontece, né? Vem de fora? Ou é algo que deveria partir de dentro de nós, de uma decisão nossa, de uma atitude nossa, de uma forma de pensar nossa? Será que é algo que a gente pode desfrutar nessa vida ou apenas na vida eterna, né? Então, veja só, a ideia errada que uma pessoa tem a respeito da verdadeira felicidade pode se tornar, na verdade, uma causa de infelicidade para ela, se ela entender a felicidade de uma forma incorreta. Porque ela vai buscar essa forma incorreta e vai bater cabeça, não vai alcançar uma felicidade que realmente satisfaça a sua alma. Bom, então vou trazer aqui alguns conceitos equivocados de felicidade e depois a gente vê a felicidade de acordo com as Escrituras. Bom, primeiro, o natural de todo ser humano, quer dizer, é buscar a felicidade nas circunstâncias. Ou seja, se tudo estiver bem, se tudo estiver ao meu favor, né, se no trabalho estiver bem, se na família estiver bem, na saúde estiver bem, se tudo estiver nos eixos, tudo estiver organizado, tudo estiver funcionando conforme eu desejo, aí eu estarei bem. Então é uma alegria circunstancial. E se você buscar isso, você não vai ter muita felicidade nessa terra. Por quê? Primeiro que ao primeiro susto essa felicidade vai embora, né? Como ela depende de muitas coisas, ela é muito instável.
Porque sempre a gente está enfrentando algum problema em alguma área, queridos. A gente tem muitas dimensões na vida. Às vezes pode não ser um problema com você, pode ser com um amigo, pode ser com um parente, pode ser uma doença, pode ser uma dificuldade no trabalho, uma dificuldade nos estudos. Então a gente sempre está passando por algum desafio, algum percalço. E se a felicidade estiver nas circunstâncias, você vai estar sempre inseguro. Você vai estar sempre com medo do amanhã, porque o amanhã pode chegar e te surpreender. E aquela sua felicidade apoiada em bases tão frágeis vai embora. Então, se a felicidade depender dos seus sentimentos em relação à realidade, você perde ela até por questão de glândulas, por questão de clima, por questão de uma má digestão, tudo rouba a sua felicidade. Então, se esse for o conceito de felicidade da pessoa, ou seja, depender de tudo estar organizado e nos eixos, a pessoa vai ser infeliz a maior parte da vida. Porque a imensa maioria dos nossos momentos tem questões acontecendo. É difícil você passar um mês inteiro sem enfrentar, poxa, isso aqui é um problema que eu preciso resolver, uma questão que está vindo sobre a minha família. É difícil você passar um mês sem alguma dificuldade te acometendo. Então, se o conceito de felicidade estiver baseado nas circunstâncias, boa parte da sua vida você vai murmurar de tudo, porque é muita coisa que acontece. Então, a nossa felicidade não deveria se basear nas circunstâncias, porque o tempo todo a gente está enfrentando a maldade humana, a gente está sob a influência de pessoas, de inimigos, de pessoas que não gostam de nós, sofremos injustiças, seja de pessoas ao nosso redor, seja da própria sociedade ou da política. Nós passamos por momentos de enfermidades, nós passamos por momentos de tentações, que obviamente incomodam-nos. A gente está com aquela coisa dentro de nós, querendo nos levar a fazer o mal. Nós sofremos por nossa falta de sabedoria, às vezes a gente não sabe que decisão tomar. Nós passamos por momentos de ira, momentos de destemperos. Nós, às vezes, sofremos com o clima. Nós, às vezes, perdemos pessoas, seja porque a pessoa nos traiu, seja porque a pessoa mudou para outra região, seja porque a pessoa faleceu. Tudo isso está acontecendo o tempo todo. Então, como é que nós vamos basear a alegria existencial do nosso ser nas circunstâncias? A própria Bíblia diz que há tempos de rir e há tempo de chorar. Há os momentos de prantear e há os momentos de saltar de alegria. Então, fora as questões externas, que estão sempre vindo até nós e colocando-nos sobre uma dificuldade, sobre um enfrentamento, nós temos problemas dentro de nós, porque nós somos seres imperfeitos, somos seres incompletos, nós temos as nossas variações de humor. Às vezes a gente acorda, como se diz, com o pé esquerdo. Às vezes a gente levanta em um dia e o dia está todo cinzento. Então, às vezes não aconteceu nada, às vezes é só uma questão de a forma que veio o dia, a forma que veio os seus humores. Então, essa é uma dificuldade que nós temos. Então, veja só, momentos de tristeza, momentos onde vem adversidades e você se abate um pouco, isso é normal. Se você se cobrar uma felicidade absoluta, 100% do tempo, isso, na verdade, vai gerar uma infelicidade, porque você vai estar se cobrando algo que não dá. Então, a verdadeira felicidade, queridos, tem que saber lidar com a maldade, com o sofrimento, com a inimizade, com a morte, porque pessoas ao nosso redor vão morrer. Então, a verdadeira felicidade não fecha os olhos para isso. Ela encara a realidade. Senão, você vai tentar se iludir, se enganar, e isso não adianta. Então, veja só, a verdadeira felicidade não é a ausência de dificuldades. A verdadeira felicidade tem que saber lidar com os imprevistos, com as dificuldades, com as lutas da vida. Porque fazem parte da vida. A vida inteira nós vamos enfrentar questões. O Dr. Martin Lloyd Jones, que é um grande teólogo, ele dizia assim, quase todo mundo conhece pessoas que às vezes passam pela mesma condição de vida, pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas intempéries, só que a reação delas é muito diferente. Uma reage diante dos enfrentamentos, das adversidades, de forma amarga, de forma murmurante, reclamando de tudo, querendo que Jesus volte logo, porque não aguenta mais. E outras enfrentam aquela mesma dificuldade com calma, com tranquilidade, sem deixar que a
paz lhe seja tirada por aquilo e orando ao Senhor. Então veja, como apesar de situações exatamente iguais, a diferença está nelas, a diferença está na pessoa, a diferença está em como ela lida com a vida. Então é isso que o apóstolo Paulo nos ensina aqui em Filipenses 4,12. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A situação que vier, mas você está pensando em coisas simples. Não, ele fala, eu sei ser bem alimentado, eu sei estar com fome, eu sei enfrentar a necessidade, eu sei viver em fartura. E ele diz, eu tudo posso naquele que me fortalece. Ele diz, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Então veja que muitas vezes as pessoas olham para as questões externas buscando a felicidade, quando você precisa ser minimamente feliz e seguro e íntegro e mantendo o seu ser de pé, mesmo diante de situações desfavoráveis. Dietrich Bonhoeffer, ele envia uma carta à sua noiva, em abril de 1945, fim da Segunda Guerra Mundial. Ele seria morto, ele seria executado pelos nazistas em poucos dias. Ele envia uma carta à sua noiva dizendo, não pense que eu estou infeliz. O que é a felicidade? O que é a infelicidade? Se baseiam em quê? Ele diz, depende muito pouco das circunstâncias e muito mais do que se passa dentro de nós. Então ele, num calabouço, estava enfrentando com coragem, com força. Por quê? Porque ele sabia em quem ele cria e ele sabia que a vida traz essas coisas e a gente não pode se abater. Um certo engraxate, eu já ouvi esse testemunho lá nos Estados Unidos, e as pessoas que iam lá limpar os seus sapatos, falavam, ele sempre estava cantando, sempre estava alegre, sempre estava vibrando, e as pessoas perguntavam para ele, por que você não reclama da vida, por que você está tão contente? E ele dizia, olha, se eu reclamar, minha vida vai ficar melhor ou pior? Vai ficar pior. E eu tive muita coisa na vida, mas a melhor coisa que eu já encontrei na minha vida é o meu Deus, que é o meu amigo. E na eternidade eu vou morar com Ele, e já estou com Ele desde então. A felicidade nas circunstâncias é uma felicidade muito frágil. Semelhantemente a isso, há alguns que pensam que a felicidade está nas posses. Eu vou ser feliz quando eu adquirir aquela casa, eu vou ser feliz quando eu comprar o meu primeiro carro, eu vou ser feliz quando atingir tal patamar na minha carreira. E é óbvio que quando você atinge esses objetivos, quando você alcança essas metas, que ele dá uma satisfação tremenda. A pessoa fica muito feliz, eu consegui alcançar o que eu queria, esse meu objetivo se realizou. Só que esse entusiasmo, essa alegria que vem no início, depois você se acostuma. O pastor Wagner citou pela manhã Dostoiévski, ele diz, satisfeito o desejo, então vem o tédio. A gente se adapta, queridos, aos prazeres. A gente se adapta. A criança, da mesma forma, quando ela ganha um brinquedo novo, é aquela alegria, ela salta de prazer. Só que logo ela se acostuma com aquele brinquedo e depois você vê que aquele brinquedo está jogado de lado. 2, 3 dias se passaram e aqui já não traz a mesma satisfação. E mais do que isso, você não tem mais tanta satisfação naquilo. E pior, já começa a vir a insatisfação, a você querer mais. Agora que eu atingi isso, já não é o suficiente, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E é isso que a gente fica escandalizado quando nós vemos. Na mídia o tempo todo, pessoas às vezes ricas, às vezes milionárias, às vezes não têm nem como gastar tanto dinheiro. Elas não têm condições de gastar tanto dinheiro, porque as ocupações nem permitem. E elas ainda assim se corrompem, roubam, fazem tramóias, exploram os pobres, demitem funcionários à torta e à direita, apesar de terem tanto dinheiro. Por quê? Porque sempre o ser humano quer mais, sempre está insatisfeito se você põe a sua felicidade nas posses. A França, um dos países mais ricos e poderosos do mundo, com um rendimento per capita, as pessoas ganham muito bem, têm um conforto, um viver muito melhor que a imensa maioria da população mundial, diz que é um dos países que mais consome-se antidepressivo. Então você vê, meramente as posses, o ser humano conquista aquilo, dá um conforto, mas você se acostuma. Você passa a não ligar mais naquilo. Por quê? Porque o ser humano tem algo existencial, tem algo dentro dele que não se satisfaz meramente com coisas.
não se satisfaz meramente com materiais. Isso passa. Como vimos aqui, o apóstolo Paulo diz: eu sei viver feliz, mesmo se eu não tiver, mesmo se eu estiver com fome, mesmo se eu estiver em necessidade, mesmo se eu estiver passando por situações de pobreza, eu sei ser feliz apesar disso. Semelhantemente a isso, a gente pensa às vezes que realizando os nossos sonhos a gente vai ser feliz. Mas primeiro, a gente não consegue realizar todos os sonhos e muitos são contraditórios, você vai ter que escolher. Porque nessa vida curta que nós temos, às vezes uma direção te impede a ir em outra. E às vezes os nossos desejos são contraditórios. E no meio disso tudo, existe, claro, a forma de viver, a forma de pensar do ateísmo. Pessoas que não creem em Deus e pensam, não, a vida acaba aqui. Ao morrer, eu serei comido de vermes, eu desaparecerei. E quem perde pais, quem perde filhos, acabou. Você nunca mais vai ver seus pais, nunca mais vai ver seus filhos. Morreu, virou comida de bicho. E diante disso, com essa perspectiva, entre aspas, de vida, mas como é que você consegue viver a vida pensando assim? A vida como algo absurdo. Os ateus dizem, não, viva bravamente, viva com coragem, a sua vida não tem sentido nenhum, não tem significado nenhum, não tem valor nenhum, você vai desaparecer, ninguém vai sentir falta, você não será lembrado por ninguém, mas viva com coragem. E é impossível viver, isso até os ateus mais conscientes dizem, é impossível viver de forma feliz, consistente com essa forma de pensar. Não dá. Não dá para você ser feliz pensando que é um punhado de átomos que vai desaparecer. Uma vida sem finalidade nenhuma, sem valor, sem significado. Como é que você vai viver sabendo e se reconhecendo e dizendo para si mesmo que você não vale nada, que você não tem significado nenhum, que você não tem valor nenhum? É só parar para pensar que essa forma de enxergar, ela acaba com a pessoa, né? Então veja que a felicidade está relacionada também ao significado da sua vida, ao valor seu como indivíduo, como pessoa. Que valor você tem? Porque se você se enxerga como algo que não vale nada, é claro que você não vai ser feliz com você mesmo. Então o ser humano tem uma aspiração pela eternidade. Jesus diz, quando os apóstolos vão numa missão, e eles realizam milagres, e eles expulsam demônios de pessoas, eles voltam alegres, felizes. Fala, Jesus, até os demônios se nos submetem pelo teu nome. E Jesus diz, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque o nome de vocês está escrito nos céus. Eternidade. Então, como é que o Evangelho enxerga a felicidade? Como é que Jesus e a palavra dele nos fala sobre a felicidade? Veja só, há 4 aspectos essenciais na vida humana: origem, destino, valor e moral. São as 4 bases da nossa existência: origem, destino, valor e moral. A nossa origem, conforme o Evangelho nos ensina, Deus nos criou. Nós não viemos do nada, de forma aleatória e sem ninguém pensar em nós. Não, nós fomos pensados. Nós fomos imaginados, nós fomos criados pelo amor de Deus por nós. Então, Deus é o nosso Pai, Ele nos trouxe à existência, sabendo característica de cada um de nós, sabendo quem nós seríamos. Ele decidiu por você existir, e por você estar aqui, e por você continuar existindo. Você foi pensado, você foi desejado, você foi amado para ser trazido à existência. Essa é a nossa origem. Nossa origem é o amor de um ser infinito e que se importa conosco. Qual é o nosso destino? Nós fomos feitos para a eternidade. Nós não desapareceremos no nada e seremos mero alimento, o adubo da terra. Não. Deus nos quer com Ele. Deus nos quer para Ele. E Ele está, como Jesus disse, nos preparando morada. Ele quer nos receber junto a si na eternidade. Valor, significado, qual o valor que nós temos? Nós não temos valor nenhum, nós somos seres insignificantes, sem sentido. Não, o Evangelho nos diz que nós fomos amados, que Deus amou o mundo de tal maneira, que fez o que fez, que lutou o que lutou, que morreu em sacrifício para nos resgatar, que é o que nós celebramos na ceia. Então Deus não morre pelo nada, Deus não se sacrifica de uma forma tão
visceral pelo nada, não. Ele nos ama e fez questão de demonstrar isso, dando tudo de si por nós. Então, nós somos amados, nós temos valor na eternidade. E o quarto ponto, origem, destino, valor e moral. Nós precisamos de sabedoria para viver na terra. O pecado, como foi dito pela manhã, é devastador. E tem o poder de destruir a nossa vida. E nós precisamos de aconselhamento. Nós precisamos de sabedoria na hora de tomar decisões, porque muitas vezes decidimos contra nós mesmos. Então nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos de conselhos para a vida. Nós precisamos de um pai que nos ensina a caminhar nessa terra. Então veja, os 4 aspectos básicos da nossa vida está todo centrado em Deus. A nossa felicidade depende de nós termos uma origem com significado, um destino que não acaba, valor em nós mesmos e uma moral que nos conduz, ao invés de nos destruir os nossos relacionamentos e as pessoas ao nosso redor, pelo contrário, sabedoria para construir um lar pacífico, um lugar de paz. Nós precisamos de tudo isso. Então, toda a nossa felicidade a gente encontra em Deus. A felicidade está no reencontro, em nos voltarmos para aquele que nos criou, a andarmos com Ele. Moisés, depois de ele e o povo de Israel sair do Egito e reclamarem tanto, murmurarem tanto, abandonarem a Deus tantas vezes, Deus diz para Moisés, Moisés, veja só, você está clamando, pedindo perdão pelo povo, e tudo bem, eu perdoo, mas Moisés, eu não vou mais andar no meio desse povo, porque é um povo que peca, um povo que murmura, um povo que não quer caminhar comigo. Então eu vou abençoar vocês, eu vou ajudar vocês a chegarem na terra prometida. Então é como se Deus estivesse dizendo, eu vou trazer as circunstâncias favoráveis, eu vou lhes dar as posses, tudo que o ser humano às vezes quer, eu vou realizar os seus sonhos, os seus desejos, a sua carreira vai ser próspera, você vai ter a sua família, você vai ter o seu lar, mas eu não vou. Eu envio o meu anjo, eu dou uma palavra aqui de vitória e você vai ter o que você quer, você e o povo de Israel. E Moisés bateu o pé e disse, Senhor, se o Senhor não for conosco, nós não iremos. Nós não iremos. Então nós temos, e ele enxergou isso, que nas posses, nas circunstâncias, tudo isso é muito bom. Mas se nós não tivermos Deus, arrancou-se de nós uma felicidade realmente profunda. Não dá para caminhar na terra sem Deus, não dá. Porque tudo veio dele. A palavra de Deus nos diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Nós precisamos dele para confortar o nosso coração, nós precisamos da sabedoria dele para o nosso viver, nós precisamos da força do Espírito para controlar os nossos temperamentos, precisamos da ajuda dele para forjar o nosso caráter, precisamos dele para andar no amor dele. A gente precisa voltar, como diz Apocalipse, ao primeiro amor. Amar mais Deus do que as posses, amar mais Deus do que as circunstâncias, ser Ele o objeto do nosso desejo, ser a pessoa pela qual nós somos apaixonados. A Esther eu acho muito linda, que tem a forma de abraço, que a pessoa abraça de forma formal, né? Opa, aquele abraço, eu tenho que abraçar, eu faço aquele abraço tranquilo, normal. Tem alguns abraços que são mais carinhosos. E tem um abraço de Esther, que é aquele abraço de urso, que ela quase me esmaga de um abraço gostoso, sem eu pedir. E esse é o abraço que Deus está esperando de nós, queridos. Nós precisamos voltar ao nosso Pai, viver a identidade de filhos, encontrar essa alegria em Deus, colocar Ele como o motor, o motivo, a razão da nossa alegria. Porque veja só, se Deus for a razão da sua alegria, como diz Jesus, quem vai roubar essa alegria? Será o ladrão? Será a ferrugem? Quem vai roubar essa alegria se ela está em Deus? Então, por isso que o apóstolo Paulo insiste, alegrem-se sempre no quê? No Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor. E novamente vos digo, alegrem-se sempre no Senhor. Em Deus. Em Deus. Assim como aquele namorado apaixonado se alegra quando está com a sua namorada, nós precisamos ter essa alegria de estar na presença de Deus, de ter Deus como nosso abrigo, como a nossa fortaleza. Quem põe Deus, queridos, como
a essência da sua felicidade não é abalado facilmente. No Salmo 16, o salmista nos diz: eu sempre coloco o Senhor diante de mim. Olha só, tudo na vida, eu sempre coloco o Senhor diante de mim. Porque Ele está à minha direita, eu não serei abalado. Será que as pessoas podem dizer isso? Eu sempre vejo o Senhor diante de mim. Porque Ele está à minha direita, eu não serei abalado. Por isso meu coração está alegre, e a minha língua exulta, e me encherás de alegria na sua presença. Tudo que você for fazer, você está falando com Ele. Todos os seus pensamentos você expõe a Ele. Todas as suas tentações, as suas sujeiras, você põe diante dEle. Todas as tempestades, todas as suas variações de humor, todas as suas dificuldades, o seu cansaço, a sua fadiga, a sua doença, seus problemas familiares, as suas dúvidas, mesmo bíblicas, as suas questões de alma, você coloca diante do teu Pai. Como Jesus diz, vá para um lugar que está em secreto e ora o teu Pai que está em secreto e o teu Pai te recompensará. Você se apresenta diante de Ele, desnuda o seu coração e fala: Senhor, eu falo contigo, fala comigo. Senhor, eu apresento o meu coração, apresenta o teu. Me enche com a tua presença. Vem, refrigera a minha alma. Lava-me dos meus pecados, me perdoa, me transforma, me conduz, me edifica, me leva à felicidade verdadeira. Abra comigo, queridos, no Salmo 32. Vamos ver a experiência aqui de alguém depositando a sua existência em Deus. Vamos ao verso 7. Olha como nós precisamos formatar o nosso relacionamento com Deus dessa forma, queridos. Tu és o meu abrigo. É assim que temos que enxergar Deus. O abrigo tem que ser Ele. Tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei, aqui é Deus falando, né? Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Olha só, permitir que Deus te ensine, permitir que Deus te aconselhe e você andar nos caminhos que Ele te mostrar. E continua: não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário não obedecem, né? Porque a gente tem a sabedoria para seguir, sem precisar sofrer. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Então, de novo, alegrar-se no Senhor, é nele. E agora no Salmo 126, olha o verso 3, queridos. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Então, o primeiro ponto, queridos, é gratidão. Gratidão, essa é uma coisa que é fundamental em qualquer ser humano para ter felicidade. Como eu disse, uma pessoa adquire uma posse, passa num concurso, consegue um namorado, qualquer coisa. Primeiro dia, segundo, primeiro mês é entusiasmo, depois acostuma, depois, isso aí, eu tenho isso aí, né? Já fica algo banal. Quando nós precisamos ser gratos. Cada coisa que você tem, você ser grato, obrigado, Senhor, porque eu tenho isso. Obrigado. Que felicidade, que bom eu ter isso, que bom eu poder oferecer isso à minha família, que bom que eu pude alcançar tal objetivo. A gente está sempre agradecendo. Porque se a gente perde esse exercício, queridos, básico e simples de agradecer, seja nas refeições, seja na hora de dormir, seja de dia, seja quando você saiu de uma doença, você agradeceu, obrigado, Senhor, porque agora eu estou saudável. Isso é um exercício muito bom, não é para Deus, é muito melhor para nós, que nos faz lembrar quanta coisa nós temos e nos traz felicidade. Então, exercitem sempre a gratidão. Sempre, porque essa sempre foi uma característica de todo cristão que enxergava a vida com o olhar de Deus e tinha essa felicidade. Verso 4, Salmo 126. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Então, o segundo ponto, você está sempre em oração, como eu disse, buscar a face de Deus. Se as coisas estão quebradas, se as coisas estão num deserto, você fala, Senhor, restaura. Senhor, derrama, faz desse deserto um rio, faz desse deserto um mar. Você colocar diante de Deus e orar a Ele, porque você tem alguém para te ajudar.
Mas se você estiver absolutamente sozinho na terra, você tem alguém no céu para te ouvir e para te ajudar. Então, ore, chegue-se a Deus, para que aquela tristeza você desabafe e você receba um conforto, e você receba uma esperança, você se levante na força do Senhor e na confiança do que você colocou diante dele e vá adiante. Que é o que ele vai dizer no verso 5. Aqueles que semeiam com lágrimas, você pode ter o período que você chora na presença dele, mas com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Então você agradece, não importa a situação, você agradece. Não importa a situação, você ora, você coloca diante de Deus. E não importa a situação, você vai adiante. Você continua trabalhando, as pessoas estavam chorando, com lágrimas, mas semeando. Estava chorando enquanto lança semente. Não, eu vou chorar aqui, um dia que eu estiver bem, eu volto a estudar, o dia que eu estiver bem, eu volto a correr atrás daquele meu sonho. Não, não, 1000 vezes não. É esse o pato. Agradeça, mesmo que você não tenha, agradeça pelo que você tem, agradeça pela oportunidade de correr atrás do que você não tem. Agradeça, ore a Deus, pedindo ajuda e vá atrás. Caminhe, vá adiante. Mesmo com lágrimas, mas na esperança e sabendo que aquilo vai gerar frutos. Você semeia e depois começa a crescer as soluções para os seus problemas. Então tem que ir adiante. Você não pode se retroceder, não pode desistir, não pode falar, não, eu desisto aqui, acabou para mim. Não, é indo adiante sempre. Então a nossa alegria, a gente desenvolve ela pela fé. O justo, ele vive pela fé, não é pelas circunstâncias, não é pelos sentimentos, não é pelas posses. O justo vive pela fé. Fé nas promessas dele, fé no Deus que você tem, no teu Pai, e fé que você tem anos de bênçãos a ser colhidas com ele. Veja só, quando nós vemos para Jesus, nós somos salvos. E a salvação nos dá uma liberdade, uma tranquilidade para a eternidade. Mas vir para Jesus não é somente salvação, é também comunhão. É você caminhar com Jesus todos os dias. Não é você guardar Jesus para a eternidade. Quando eu morrer, eu vou estar com ele. Não, é você estar com ele aqui. É você estar com ele agora. É você caminhar com ele todos os dias. Como eu falei de Moisés, é você caminhar com Jesus todos os dias. É dizer, Jesus, hoje eu me levanto, hoje eu vou para o trabalho, eu vou para os estudos, eu tenho que cuidar disso, daquilo. Mas eu não quero ir sem o Senhor. Eu não quero apenas uma palavra que me dê vitória. Eu quero o Senhor caminhando comigo. Eu quero o Senhor comigo. E veja, queridos, essa é uma experiência intransferível, intransmissível. Por mais que eu fale, por mais que o pastor Wagner fale aqui, não adianta. Pode vir o melhor professor de natação aqui explicar todos os movimentos para a pessoa nadar, toda a fisiologia, como é que funciona o peso corporal, a água, a resistência, tudo. Se a pessoa não se jogar na água, ela não vai saber nadar. Então o que a gente faz aqui é explicar tudo que você precisa para ser feliz. Tudo que você precisa para vencer na vida e caminhar em integridade, com o coração em Deus. Mas isso precisa ser exercitado por vocês. Você precisa colocar isso em prática. Ter comunhão com Deus. Ter os seus momentos com Deus. Não precisa ser aquela coisa religiosa, olha, do horário 7 às 7h15. Não, se você quiser ter um horário, ótimo. Se não quiser, mas tenha o seu momento com Deus. Converse com teu pai, com teu melhor amigo. Ele é quem mais se preocupa com você. É que o apóstolo Paulo falou no trecho que nós lemos. Tudo que vocês viram, ouviram, aprenderam de mim, coloquem isso em prática. Isso de você buscar a presença de Deus, queridos, ninguém pode te ensinar isso. Isso é você viver. É você abrir o seu coração, lá no seu cantinho, com Deus, e você falar assim, eu estou aqui. Eu quero a tua presença. Eu quero o teu conforto. Eu quero o Senhor tocando na minha alma, no meu coração. E você descobrir essa alegria em Jesus. Você ter a sua experiência viva com Deus. E descobrir isso, como diz Johann Sebastian Bach, Jesus, a alegria dos homens, né? Tem aquela música. Peguei até um trecho aqui que eu achei muito, muito bonito da música. Feliz eu sou. Por quê? Porque eu tenho Jesus.
Ó, quão firmemente eu o seguro, para que traga o refrigério ao meu coração. Quando estou triste e abatido, eu tenho Jesus, que me ama e se confia a mim. Ah, por isso eu não o deixarei. Mesmo que o meu coração se quebre, Jesus continua sendo a minha alegria, o conforto, a seiva do meu coração. Jesus refreia a minha tristeza. Ele é a força da minha vida. É o deleite e o sol dos meus olhos, o tesouro e a grande felicidade da minha alma. Por isso, eu não deixarei ir Jesus do meu coração e da minha presença. Qual é o objetivo da nossa vida? Qual que é a felicidade total da nossa vida? Queridos, é nos alegrarmos em Deus. É nós nos deliciarmos na presença dEle. É termos essa confiança de ter um Pai que nos ama. Muitos tiveram pais difíceis, muitos tiveram circunstâncias difíceis, muitos tiveram lutas grandes na vida. Mas você tem um Pai que te ama. Ele mostrou isso na cruz e você vai ver isso, contemplar isso, como diz Apocalipse. No dia que Ele enxugar de todo olho, toda lágrima, e mostrar o que Ele preparou para nós, e o que Ele adquiriu para nós, dando a vida por nós, nós saberemos, queridos, e nós nos envergonharemos de o quanto nós fomos amados, e não percebemos isso, não valorizamos isso, e o quanto Ele nos ama, e o que eu disser aqui é pouco, para mostrar o quanto Ele nos ama, e o quanto Ele nos valoriza, e a gente continua dizendo para nós mesmos, quão pouco eu sou, quão nada eu sou, quão pouco valor eu tenho, e Deus dizendo, dando do céu, e gritando da cruz, eu me importo, eu amo vocês, eu dou a vida por vocês, Deus nos amou de tal maneira, que entregou o seu Filho, para que toda boca se feche, Satanás se cale, e a gente possa enxergar que Ele nos ama, querido, dessa forma tão profunda. Glória a Deus. Quem não se sente feliz quando vê uma pessoa que olha e fala, eu te amo, você é o amor da minha vida. Como a gente se sente realizado quando tem alguém assim dizendo isso para nós. E quem diz isso para nós é o Deus, Criador do universo. Quem não precisa de ninguém, quem tem tudo, e Ele olha para você com todo o carinho do universo e fala, eu te amo, você é o amor da minha vida. E não é da boca para fora, porque eu dei a minha vida e estou dizendo que eu amo vocês. Então que a gente não se derrube, queridos, com as circunstâncias adversas. Porque Deus está de braços abertos, Ele diz que vai cuidar de nós, Ele vai nos ajudar a enfrentar as intempéries dessa vida. E quando vier essas intempéries, lembre-se sempre que alguém do teu lado, dizendo que te ama, que está preparando um lugar para nós, aqui é passageiro, Ele vai nos ajudar inúmeras vezes. Mas, acima de tudo, há algo preparado para nós. Um presente, uma realização, onde toda e qualquer dificuldade que nós transitamos aqui, e como diz Bach, eu não deixei Jesus, não o deixarei, não permitirei que Ele saia do meu coração. A gente vai desfrutar de tudo que Ele preparou para nós. O amor de Deus, que foi capaz do que Ele foi, queridos, que é o mais difícil. O resto, na glória, vai ser fácil. Então, que a gente se apegue a Ele, que a gente busque a Ele, que a gente vivencie esse amor infinito que Ele tem por nós. Mesmo nos nossos pecados, mesmo nas nossas fraquezas, a gente chegar a Ele, conversar com Ele, se sentir amado por Ele, se sentir cuidado e deixar que Ele faça em nós a sua boa obra. Nós precisamos dEle e é nele que devemos depositar a nossa alegria. Ponha nas circunstâncias, viverá muita infelicidade. Ponha nas posses, estará sempre reclamando. Tenha uma visão de vida ateísta, que Deus não existe, será sempre infeliz. Olhe para o Deus que te ama. E, acima de tudo que ocorrer, você pode caminhar de cabeça erguida, sabendo-se filho, sabendo-se amado, sabendo que há sempre esperança. Ande sempre em gratidão, ande sempre orando e ande sempre em frente, confiando no teu Deus. Queridos, esse é o Deus que quer para nós toda alegria. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. Amém, amados? Vamos ficar de pé.